Então, dando prosseguimento aqui ao nosso fórum, a gente vai convidar aqui o nosso próximo palestrante, que é o guarda municipal Eliano Miranda, lá de Santa Bárbara do Oeste. A gente tem um pouco do currículo dele aqui, vou ler, né, que a gente não tem como decorar, porque o currículo do rapaz aqui é grande. Aqui que ele foi corregedor da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Foi secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste também. É cofundador do canal Azul Marinho no YouTube. Eu acho que alguns guardas, como eu estava comentando com o pessoal aqui, já conhecem muitas matérias interessantes. A metodologia de explicar é muito clara, então seria até chato eu ficar aqui rasgação cedo, mas tudo bem. Seguindo aqui, é formado em Direito e Pedagogia, possui pós-graduação na área de Segurança Pública e Psicopedagogia. Cursou Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, em Portugal. É escritor, palestrante e professor universitário. Para falar do tema, explanação do projeto de Lei Complementar 039/2014 e a nova Lei Municipal, a Lei 13022, a gente convida aqui o nosso amigo guarda municipal Eliel. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui em Maringá. Digo que currículo a gente fala apenas para passar uma credibilidade inicial, mas o melhor é no final, quando terminar a palestra e a impressão que os senhores tiverem. Gostaria de dizer que eu me sinto muito honrado de falar para guardas municipais, porque por muito tempo nós tínhamos apenas pessoas de fora falando para a guarda municipal. E a hora que hoje nós temos guardas falando para guardas, nós encontramos sempre. Eu estou dizendo aqui, mas tem pessoas formadas em direito aí. Vocês já leram o estatuto, por isso tem dúvidas. Então nós falamos de igual para igual. Apenas por não ser aqui da casa, traz alguma novidade. Eu costumo dizer que na vida nós temos que filosofar, mas ser práticos também. Tem um professor chamado Clóvis Barros Filho, que ele escreveu um livro chamado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Ele diz que na natureza tudo tem seu lugar. O sapo sapeia, a maré mareia, o vento venta. O ser humano não. O ser humano, ele nasce e por conta das escolhas que é possível fazer, ele se angustia. Será que eu me caso? Será que eu fico solteiro? Será que eu curso este ou aquele outro? O que eu faço? A oportunidade de escolher faz com que tenhamos angústias. E por vezes, nós não prestamos atenção onde estamos, só focando no próximo objetivo. A maioria dos guardas municipais que eu tenho encontrado tem sonhos, às vezes, de sair da corporação, ir para um outro trabalho. Só que eu costumo dizer, enquanto nós estivermos em algum lugar, vamos estar presentes ali. Se você deixar dinheiro para o seu filho, ele gasta. Se você deixar uma casa, ele vende. Se você deixar uma história, eles não apagam. É importante que nós pensemos nisso. Sempre que vamos conversar, dialogar com o outro está muito mais interessado nele do que em nós. Vocês já foram em festas de casamento ou formatura, e a hora que eles foram mostrar depois os álbuns, ou do casamento ou da formatura, a primeira coisa que você quer é se enxergar no álbum. Você vai procurando a sua foto. Facebook. A pessoa marca você uma foto, ela não se importa se você está com o olho fechado, todo torto, o importante é ela estar bem. Então, nós somos importantes para nós em primeiro lugar. Mas não é possível, vivendo coletivamente, não nos ajudarmos. A corporação de vocês, eu não conheço, não sei dos problemas que aqui tem, e gostaria que todos os paralelos que eu fizesse, que vocês não imaginassem que estou dizendo por conta de uma situação peculiar que aqui tem. Eu entrei na guarda no ano de 2006, estava no último ano de Direito e percebi que nós sempre tínhamos pessoas nos comandando ou dirigindo que não conheciam muito bem o nosso sentimento. Nunca tinha ficado em pronto-socorro, nunca tinha ficado de repente numa prefeitura entregando jornal ou fazendo serviços que por vezes são tidos como de menor importância. Então eu imaginei o que eu preciso fazer para comandar essa guarda.
E foi assim que, estudando, se aproximando da questão, quando do advento da primeira corregedoria em Santa Bárbara do Oeste, eu fui o primeiro corregedor que montou a corregedoria da cidade. E o que eu sempre imaginei? Qual é a minha essência? Guarda municipal de carreira, portanto, não importa se estou corregedor, eu posso voltar a ser guarda. Então, eu não preciso prevaricar ou deixar de trabalhar ou ser legalzinho com todo mundo. Tem que fazer o justo. E o justo é aquilo que seria justo para mim. Porque não tem como eu imaginar pela cabeça do outro o que é justo. É o que é justo, segundo a minha criação, a minha formação religiosa, amorosa, paternal, todas as relações do que me é justo. Posteriormente, eu fui alçado a secretário de segurança. Lá é segurança, trânsito e defesa civil. Segurança tem guardas municipais, vigias. No trânsito tem toda a sinalização do solo, toda essa parte, e a guarda municipal que atua no trânsito. Então nós temos ali a engenharia de tráfego, todas as sinalizações, lombadas, tudo que vai se executar pelo trânsito. E temos também a defesa civil. Tudo em uma pasta só. E nós tínhamos tido uma experiência ruim anterior à minha chegada como secretário. Por quê? Nós tivemos um grande lutador das guardas chamado Dr. Zé Sturaro. E esse Dr. Zé Sturaro, que brigou muito pelas guardas, acabou falecendo de câncer. E nós tivemos um guarda da corporação que ficou 3, 4 meses na figura de secretário. E a corporação não teve uma experiência muito boa nesse período. Então, achou-se por bem que não tivéssemos outra experiência. Mas eu tive a oportunidade de ser secretário. E ao chegar ao cargo, o que eu imaginei? A primeira coisa que eu tenho que fazer é não esquecer da minha essência. Porque eram 300 subordinados. E como que eu não vou esquecer da minha essência? Eu não tirei a farda. Eu fui um secretário que andava fardado para cima e para baixo. Nas divisas apenas, tal. E gostava de fazer as operações em conjunto com os guardas, tal. E por vezes eu era confundido como guarda normal. E para mim não tinha problema nenhum. Uma vez chegou ao cúmulo de eu ir em um fórum de secretários no estado de São Paulo, fardado como guarda, e um secretário se incomodou, porque era só para secretários, né, aquela figura fardada. Mas eu tinha 28 anos na época e, né, de repente não tem uma expressão de tão velho e tal. Olhou e falou assim: viu, aqui é só para guarda, é só para secretário. Daí eu disse para ele assim: ah, é só para secretário? Ele falou: é. E eu olhei para ele, falei mais nada. Aí ele também não me expulsou, é claro, né? Só que aí quando das chamadas e tal, chamaram meu nome como secretário, daí ele pediu desculpas. Né? E por que eu não tirei a farda? Porque nós, quando vamos representar guardas, temos que estar fardados. Não é possível que o guarda se eleve um pouco e a primeira coisa que ele faça é trocar a farda por um terno. Porque aí nós não vamos nos reconhecer nele. E ele tem que imaginar que não importa o tempo que ele fique, ele tem que deixar um legado. De repente, se for uma situação que não combine com a farda, de repente começa a enveredar para a lado da política, não cabe o uso da farda, o candidato, aí a gente entende. Mas se estiver representando o guarda, não tiver um problema administrativo, porque pode ter um regulamento que proíba também, né? Se for possível, tem que utilizar a farda. E desta maneira, nós avançamos muito lá na cidade, sempre lembrando que era temporária a situação. Por isso que hoje nós temos alguns trabalhos feitos. Quando eu idealizei o canal Azul Marinho, o que eu estava imaginando? Tudo na vida muda por poucas pessoas. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. As maiores revoluções, quando Gandhi fez lá a Marcha do Sal para combater o que a Inglaterra fazia com a Índia, ele não chamou ninguém para fazer a marcha, saiu andando sozinho e foram acompanhando ele, Marcha da Paz. Então, não adianta nós queremos que se tem 300 pessoas na corporação, 150, todos estejam imbuídos no mesmo ânimo em fazer alguma coisa. Não é assim. Então, a ideia de criar o canal Azul Marinho seria fazer vídeos curtos para passar uma interpretação para o guarda. Eu tenho razão ali sempre? Nem é pretensão. Como eu estou dizendo, é uma interpretação. Né? Não sou o Supremo Tribunal Federal e ninguém para dizer o direito. Apenas nós passamos uma interpretação lógica do que pensamos. E o canal Azul Marinho, no início, eu pensei em dar aula de direito para o guarda. Por quê? Vocês pararam para pensar? Se nós formos jogar xadrez, dama, qualquer jogo lúdico, a primeira coisa que nós perguntamos para o nosso filho, para o nosso amigo é: como a gente joga isso? Como a gente brinca disso? Nós queremos saber as regras de um jogo e da vida.
Será que nós não teríamos que conhecer direito civil, a Constituição, direito penal? Enquanto cidadãos, sim. Mas enquanto agente de segurança pública, vocês imaginaram? O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, para o cidadão tem que ter uma lei obrigando ele a fazer. E para o agente de segurança pública, ele só pode agir dentro da lei. E eu percebia que os guardas não tinham esse conhecimento por uma questão simples. O Brasil não tem essa cultura, enquanto que na Europa, países muito mais velhos têm isso já no ensino médio, nós não temos conhecimento jurídico. O guarda municipal tem um curso muito curto, às vezes, a parte jurídica é bem en passant mesmo, bem rápida. Então eu imaginei, eu vou dar aula de direito para o guarda. Comecei a fazer os vídeos, logo tinha 150 vídeos no canal sobre todas as matérias. Sabe quantas visualizações tínhamos? 5, 6. Ninguém via aquilo. E tentando fazer vídeos curtos. Daí paramos e pensamos, vamos parar? Não, vamos mudar a estratégia. Vamos falar sobre assuntos que o guarda tem interesse. E aí o canal melhorou. Quem não conhece, pode jogar no YouTube lá, canal Azul Marinho, né? Vai encontrar, hoje temos uns 40 vídeos lá, desde como armar uma guarda, sobre o trânsito, como se a guarda pode ou não atuar. E temos que fazer algumas atualizações. Mas a ideia foi essa. E a minha ideia, enquanto guarda municipal e levando esse conhecimento, eu não cobro para dar palestras, né? Apenas as despesas, porque também eu não tenho condições de ir para todos os lugares que a gente vai com o bolso, né? Dinheiro do bolso, que nem começo do mês agora, estaremos na Bahia, Santa Luz. No final do mês que vem, no Congresso Nacional dos Guardas, a gente vai fazer uma palestra lá também, em Vila Velha. Então, quer dizer, não tem como. Mas a minha intenção com o guarda é deixar realmente essa questão do interesse. Porque você compra a hora de um homem, mas você não compra o entusiasmo dele. Não é possível eu chegar para o guarda e falar, se interessa por isso. Nós só nos interessamos por aquilo que temos uma curiosidade ou uma necessidade. Motivação. Essa palavra já diz, motivo para ação. Vocês que estão aqui hoje têm algum interesse, de repente, em conhecer o Estatuto, ou fazer algumas perguntas, trocar algumas ideias. Quantos poderiam estar aqui? Não estão, não tem interesse. Tudo bem, não tem problema. Vocês serão muito mais preparados. E se aqui tivesse um guarda, eu faria a palestra com o mesmo entusiasmo. Porque nós temos que parar com a ideia de quantidade. Não temos que encher os lugares. Temos que trazer quem quer ver. Na Bíblia está escrito assim, não dê pérola aos porcos. No tocante, claro, à própria Bíblia, né? Se a Bíblia diz isso para a questão espiritual, religiosa, por que não aplicar também no conhecimento de guarda e em outros tantos? Não vamos falar sobre guarda com quem não quer falar sobre guarda. Pode ser irmão de farda. Não quer falar sobre guarda? Não vamos falar. Não vamos ficar na orelha de pessoas que não têm interesse para isso. Importante que nós tenhamos essa consciência. Ao melhorarmos o nosso conhecimento jurídico, temos capacidade de influenciar vereadores, prefeitos, diretores, outros colegas, e juntos vamos melhorar. Essa palestra eu quero ministrá-la da seguinte maneira. Vou passar os artigos e vou explicando. Tem dúvida? Já para na hora. Só não dá para a gente ficar, de repente, demorando muito em cada artigo, senão o tempo vai ser muito longo. Também não vou ficar falando em cima do óbvio. Vou trazer algumas coisas e espero que no final vocês achem que tenha valido a pena. Ok? Vamos lá? Pode passar para o primeiro artigo. Então, nós deveríamos ter essa lei já há 30 anos. Desde do advento da Constituição Federal em 88, né, quase 30 anos, é que nós fomos autorizados a existir e deveríamos ter a regulamentação. Mas não tínhamos, foi um parto até surgir essa regulamentação. O artigo 1º vem dizendo basicamente isso, que esta lei, o Estatuto das Guardas, vem justamente regulamentar as guardas. O artigo 2º diz o que incumbe às guardas municipais: instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aqui começamos a falar um pouco da lei, que é importante. Primeiro, são 11 capítulos, até para nós decorarmos, né?
11 capítulos, 23 artigos. E a hora que nós pegamos o capítulo 1º, que fala das disposições preliminares, primeiro já diz caráter civil, seguindo o próprio artigo 144, parágrafo 8º, uniformizadas. Muito interessante nós desconfiarmos das nossas certezas. Hoje pela manhã, uma palestra brilhante, ele fez uma diferenciação entre uniforme e farda. Pode ser interessante utilizar isso se for preciso em um contexto acadêmico, realmente demonstrar conhecimento. Mas não vamos chegar para o nosso irmão de farda que falar, eu uso farda, e dizer para ele assim, não, isso não é farda, isso é uniforme. Porque isso aí já pode ter algum contexto complicado, mas o termo correto é uniforme. E armadas. Se eu chegar só até aí, nós vamos achar que todas as guardas devem ser armadas. E aí que tem, armadas conforme previsto em lei. Um pouco mais para frente, em outro artigo, ele vai dizer justamente isso. Mas, conforme previsto em lei, qual é a lei que regulamenta a questão da arma? Estatuto do Desarmamento. Qual é o artigo que versa sobre guarda especificamente? O artigo 6º. E ali no artigo 6º, ele categoriza a guarda em 3. Guarda de municípios até 50 mil habitantes, guarda de municípios entre 50 a 500 mil habitantes e guardas de capitais ou acima de 500 mil habitantes. Nós estamos falando aqui da instituição guarda. Então, as guardas, elas podem ser armadas ou não. E o estatuto até aqui, até este momento, não diz que é obrigado, o prefeito não está obrigado a armar a guarda. O que diz? Tem que obedecer o estatuto do desarmamento. Por quê? Conforme previsto em lei. Olha lá a conjunção e, uniformizadas e olha até onde está a vírgula, armadas conforme previsto em lei. É uma interpretação literal da lei, num primeiro momento, para a instituição. Então, nós temos que seguir o Estatuto do Desarmamento, que foi regulamentado pelo Decreto 523, e a partir dos artigos 40 até o 45, o 45 foi revogado, né? 40, 41, 42, 43, 44, versa sobre guarda municipal, na questão do armamento. Se tiver o interesse, portaria 365 e instrução número 23, para dar uma olhada com mais carinho. Por enquanto, estamos falando da instituição. A questão do guarda, em relação à isonomia, por conta, eu sempre digo isso, né? O criminoso não vai com o IBGE embaixo do braço para saber se tem 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 500, 1 milhão. Por conta da conurbação, as cidades são emendadas, todos sofrem os reflexos da criminalidade. Então, a igualdade, segundo Rui Barbosa, a igualdade tem a formal e a material. Formal perante a lei. Ah, tá. Todos são iguais perante a lei. Isso não é igualdade. Por quê? Igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Você não pode tratar um rico que tem, de repente, um patrimônio de 10 bilhões igual uma pessoa que ganha salário mínimo. Porque se você tratar os dois de forma igual, não é igualdade. A igualdade é tratar quem é igual de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Por isso que a lei mandou muito mal ao categorizar os municípios. Por quê? Então quer dizer que o crime só acontece na de 50 mil ou na de 500? Por isso que aí é possível o salvo-conduto, que é o habeas corpus preventivo, que os senhores bem sabem, muitos acho que já conseguiram até, salvo-conduto, para utilizar arma de fogo, inclusive fora do horário de serviço. Aí é uma outra situação. O que estamos dizendo aqui é se as guardas municipais terão que ser armadas, obrigatoriamente. Por que eu digo isso? Porque é importante que nós conheçamos os argumentos que eles vão utilizar. Vamos defender tudo o que for de interesse da categoria e não jogar contra o time. Mas se nós conhecermos o argumento deles, poderemos saber como, de repente, rebater. O prefeito pode dizer, eu não sou obrigado a armar a guarda. O senhor tem razão. O senhor não é obrigado a armar a guarda. Só que o Estatuto do Desarmamento, que deu essa faculdade para os municípios armarem suas guardas, tratou de forma desigual a eles. Então eu vou pedir na justiça que eu possa utilizar minha arma. É sutil a diferença entre armar o guarda e armar a corporação. Né? Então não está obrigado a realmente armar a corporação. A função de proteção
municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Eu tenho um argumento que muitos já conhecem, outros tantos não conhecem. A questão do Estado membro é muito importante e pela manhã o palestrante já comentou, acho muito interessante que nós aguardemos. Mas tem um outro argumento que eu acho que mata de forma melhor a questão. O artigo 144, e eu vou pedir aqui para o colega abrir a Constituição Federal aqui, olha, só pegar o artigo que já está na Constituição, só achar 144. Um pouquinho para cá. O 144, ele diz, como o professor falou pela manhã, ele traz os incisos, criando as corporações, e aí ele vem nos parágrafos tratando de cada uma. A Constituição Federal de 88, nós tivemos no Brasil várias constituições. E até por uma questão hoje complicada, né, de valores, nós acabamos não conhecendo muito nem a história do país. Não é culpa nossa, é culpa de um ensino mesmo. Né? Por exemplo, nós temos 4 hinos oficiais, não é? O hino nacional, o hino da bandeira, o hino da proclamação da República, o hino da independência. Em cada momento histórico nós tivemos uma Constituição. Por exemplo, a primeira foi em 1824. A segunda Constituição, e o que aconteceu perto de 1824? O que aconteceu? 1822? Dia 7 de setembro? Né? Então nós tivemos depois a Constituição, em 1824. Posteriormente, em 1891 tivemos outra, em 1934 tivemos outra, em 1937 outra, 1946 outra, aí nós tivemos em 1967 outra, e por conta da ditadura e do golpe tivemos uma reformulação completa em 69. E depois tivemos a Constituição que até agora vige, que é de 1988. Em uma classificação da Constituição, ela é considerada uma Constituição prolixa, ou seja, falou muito mais do que precisaria ter dito. Por exemplo, no artigo 242 da Constituição Federal diz que o Colégio Dom Pedro II tem que permanecer no Rio de Janeiro. Qual é o interesse disso para o país? Nenhum. Então, se a Constituição falou mais do que queria, é interessante que a gente olhe o artigo 144 e entenda que quando ela não disse, foi porque não quis dizer. Não foi por um lapso. E aí que entra a questão interessante. Fala no 144 sobre a segurança pública, nos incisos traz os órgãos, e olha só que legal, o parágrafo 1º do artigo 144 diz assim, falando sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreiras, destina-se a... Aí tem 4 incisos. Olha o 144, parágrafo 1º, inciso 4º. Diz assim: exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Aqui, versando sobre Polícia Federal, o legislador utilizou o termo exercer com exclusividade. Depois, tratou no parágrafo 2º da Polícia Rodoviária Federal, no parágrafo 3º da Polícia Ferroviária Federal, no parágrafo 4º sobre as polícias civis e no parágrafo 5º sobre as polícias militares. E disse assim: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. E aí tem a segunda parte que fala do Corpo de Bombeiros. Então imagine, a nossa Constituição ela é prolixa, falou muito mais do que precisaria ter dito, pois falou até sobre um colégio, Dom Pedro onde ia ficar, e aí disse no parágrafo primeiro, usando as atribuições da Polícia Federal, que ali era exclusividade. Por que ela não utilizou o termo exclusivamente nos outros parágrafos? Por que ela não disse que a Polícia Militar tinha exclusividade na manutenção da ordem pública? Por quê? Porque ela não quis. Ela não quis dizer isso, pois no parágrafo 8º ela ia falar sobre guardas municipais. E se ela tivesse dado exclusividade, não poderia existir guardas. Então, pela lógica, quando nós olhamos esse artigo, que está escrito ali, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Que competências são essas? As competências exclusivas.
Porque quando a Constituição Federal quis dizer a palavra, ela disse. Quando não usou, então, se nós formos discutir essa questão, o pessoal fala do decreto que reservou a exclusividade do patrulhamento, da polícia ostensiva e tal. Nós matamos com a própria Constituição. Quando disse exclusivamente, delimitou. Quando não disse, aí não é possível impor isso. Beleza? Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá indo muito rápido? Tudo bem? Vamos lá então. Artigo 3º. Aqui vem tratar dos princípios. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Aí traz 5 princípios. Primeiro, nós, quando estamos na rua, inevitavelmente vamos ter circunstâncias de abordagem, certo? Certo. Numa abordagem, você faz busca pessoal? Sim. O que eu digo aos senhores? Somos técnicos ou leigos? Técnicos. Por quê? Nós estamos na função de guardas municipais. Não tem como dizer que o guarda não sabe fazer aquilo. Imagina você vai no médico, aí tem uma enfermeira que não sabe funcionar a tua veia, tenta 10 vezes, que eu não sei muito bem como faz isso, eu estou tentando aqui. Não dá para o guarda civil municipal titubear. Beleza, você faz uma abordagem, é questionado pela abordagem. Como você vai explicar a abordagem? Por quê? Na hora da ocorrência, a pessoa vai ficar quieta. Acabou de fazer, não tem nada. Como nós vamos justificar isso? Porque podemos ser questionados. Olha, por que o senhor me abordou? Aí muita gente fala assim, fundada suspeita. Fundada suspeita do quê? Alguém poderia me dizer? Por que eu estou dizendo isso? Começamos a trabalhar de princípios. E o primeiro é proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Questionou. Por que o senhor me abordou? O senhor está me fundado suspeita do quê? Porque até isso a lei diz. A lei diz como deve ser tudo, porque nós estamos em um país positivado, com direito posto e imposto. O artigo 244 da Constituição Federal diz assim, vou pegar a Constituição Federal, peguei o CP, diz que a busca pessoal independerá de mandado. Primeira distinção clara, mandado e mandato. Para ficar fácil, mandato com T é de tempo. É um exercício num cargo eletivo. Mandato. Mandado é de ordem. Então, os mandados que se cumprem são ordens de quem? O juiz. Então, olha só. O 244 do Código de Processo Penal diz: a busca pessoal independerá de mandado. Ou seja, isso é de ordem. No caso de prisão, então, teve uma prisão em flagrante, nós vamos fazer a busca pessoal, não vai precisar de mandado porque está aqui. Prisão em flagrante. Quando ela ocorre, gente? Sabe por que eu estou chamando a atenção dos senhores para isso? Porque eu quero conscientizá-los e parar para pensar o seguinte: os senhores, a maioria daqui está na rua, constantemente. Será que sabemos em cima do que trabalhamos? Sabe por quê? Quando os senhores tiverem que ir ao fórum, estarão sozinhos. E se sobrar alguma coisa da ocorrência, ninguém vai pagar advogado para os senhores. Apenas serão criticados pelo despreparo. Então, estou querendo mostrar para vocês uma situação lógica, para que os senhores façam um exame de consciência e digam: quanto que eu sei disso? Porque a maioria das coisas, ninguém vai pegar os senhores pelas mãos e vai falar: olha, eu vou te fornecer isso, fornecer aquilo outro. É nós que temos que correr atrás. Porque a nossa carreira não está ainda organizada, gente. Se nós já tivéssemos em uma corporação definitivamente organizada, teríamos os cursos de atualização profissional, teríamos os cuidados outros que hoje não temos. Então, o 244 fala, no primeiro momento, se for prisão, e a prisão em flagrante está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, são 4 modalidades de flagrante, 2 flagrantes reais e 2 presumidos. E aí, a segunda hipótese que mais pega, porque nós usamos muito esse termo,
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Então, a primeira coisa, se for abordar alguém para justificar, vai ter que dizer que a fundada suspeita ou era de que estava utilizando uma arma proibida, eu suspeitei pelo volume da camisa que você estava armado, ou que estava na posse de papéis ou objetos que constituam um corpo de delito. E o que é corpo de delito? É aquele corpo sobre o qual recai o crime. Por exemplo, no furto ou no roubo, qual vai ser o corpo de delito? Objeto furtado, objeto roubado. Eu suspeitei que estava embaixo sobre a camisa aí, o livro roubado, o livro furtado. E isso eu falo para os senhores porque, se precisar justificar, o artigo é esse, é o 244, que vai dizer as hipóteses que pode ter fundada suspeita. E na rua, fazemos isso constantemente de abordar. Então temos que saber, porque o primeiro princípio ali vem dizer proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Direitos humanos. A maioria das pessoas acha que direitos humanos é só para vagabundo, não é? Portaria Interministerial de 2010 fala sobre direitos humanos para o policial, inclusive no tratamento dos próprios superiores em relação aos subordinados. Conhecimento faz com que consigamos nos posicionar de forma melhor. Depois é tranquilo, preservação da vida, patrulhamento preventivo, que se coaduna com o próprio artigo 2º que fala da proteção preventiva. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade, quer dizer para o guarda, se aproxime mais de conselhos comunitários, do meio que você vive. Uma pesquisa feita comprova que cerca de 60% das ocorrências não têm caráter policial. Elas não vão terminar nas delegacias. Então nós temos cerca de 60% das ocorrências que o guarda municipal vai ter que ser o quê? O psicólogo do local. Vai ter que chegar lá, já foi 10 vezes numa briga de marido e mulher. Vai ter que novamente conversar. É um caso de furto que de repente não vai conseguir registrar por N motivos, ou da própria vítima ter o interesse de ir até a delegacia. E qual que é a situação? Nós acabamos emitindo juízo de valor. A hora que você vai atender uma ocorrência e você já começa a achar que esse ou aquele outro tem razão, vai dizer se é bom ou se é ruim, emitiu o juízo de valor, o que acontece? Passou a fazer parte da ocorrência. E a lei vem dizer justamente isso. Olha, vamos tentar mediar o conflito, se colocando um pouco acima deles. Só que não é possível nós termos segurança para trabalhar jurídica se o guarda não conhecer a lei. Porque vai atuar sempre em cima da lei. Se eu não conheço até onde eu posso ir, eu posso incorrer no quê? Abuso de autoridade. E o abuso de autoridade é a lei 4898/65. E é uma lei tão gravosa, 4898/65, se alguém estiver marcando. É uma lei tão gravosa que diz no artigo 3º desta lei, algo que, se olharmos, vamos ficar muito preocupados. Artigo 3º diz assim: constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Ou seja, você não precisa consumar não. Se você tentar fazer isso que eu vou ler agora, você já cometeu abuso de autoridade. Inciso, a linha A, a liberdade de locomoção. Parou alguém sem justificativa, você atentou contra a liberdade de locomoção dele, de ir e vir. Você pode responder por abuso de autoridade, cuja pena tem primária e secundária, e é demissão a bem de serviço público. Olha onde nós vamos. Temos que agir dentro da lei, não temos conhecimento da lei, queremos fazer por voluntariedade e trocamos de lugar. O cara que cometeu o crime, de repente na nossa intervenção não vamos conseguir ajudá-los e vamos só fazer parte da ocorrência e ninguém vai pagar advogado e toda a corporação vai nos criticar ainda. Sabe por que eu estou dizendo isso para os senhores? Não é para desanimá-los, é para sermos melhores. Para perceber aonde que nós estamos, de repente, precisando melhorar. E a questão jurídica é a proteção dos senhores.
até para não cumprir ordem absurda. Por quê? Prende então fulano. Qual o motivo? Superior, sei lá, inspetor, coordenador, como chama aqui. Né? Qual o motivo? Eu quero que você prenda. Prende o senhor. Né? Por quê? Se é uma ordem absurda, nós somos obrigados a cumprir? A guarda municipal não concorre com ninguém dentro da corporação. Todos nós podemos ter os nossos espaços. Quer trabalhar no meio ambiente? Vai trabalhar no meio ambiente. Quer trabalhar na educação? Vai trabalhar na educação, dando palestra. Quer ser operacional? Vai para o operacional. Quer ficar no posto? Fica no posto. Nós não temos por que brigar. Tem um conceito muito interessante que eu acho legal passar, que nós paramos às vezes para pensar, mas não nos damos conta do quanto isso influencia a gente. Segundo Platão, o homem amava aquilo que não tinha. Portanto, a falta me faz amar. Ah, se eu tivesse um carro. Ah, se eu tivesse uma esposa. E nós vemos muito isso com as crianças. A criança quer um PlayStation 2 lá. Quer porque quer, o pai com dificuldade, vai lá, compra. Aí daqui a pouco, deixa de lado, já vai, quer o Xbox. Já não gosta mais daquele brinquedo quando tem. Então Platão dizia que o homem ama aquilo que não tem. Aí veio Aristóteles e falou assim, mas um amor assim é ruim, né? Vamos amar aquilo que possuímos. Então Aristóteles diz, não, nós amamos aquilo que nós possuímos. Ah, que felicidade por ter uma esposa. Ah, que felicidade por ter um carro. Ah, que felicidade por ser guarda municipal. Né? Aí, de repente, vem Jesus Cristo e diz, não é nem o amor pela falta e nem pelo que se tem. É o amor ao próximo. Nós só vamos melhorar quando fizermos este raciocínio mental. A crítica ao próximo te deixa momentaneamente superior a ele. E nas corporações nós não concorremos com ninguém. Como nós vamos melhorar uma corporação se temos esses diz-que-me-dizes que não vão de nada para lugar nenhum? É preciso se conscientizar disso também. Nós estamos começando a organizar as nossas carreiras. Vamos organizar de maneira correta. Por isso que é tão importante saber a lei. Porque para você responder em qualquer um desses artigos, é um passo. A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, diz no artigo 3º: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando ignorância. Você não pode dizer, eu não sabia que isso era crime. Eu não sabia que aquilo não podia. Vocês não têm o direito de dizer isso. A hora que o promotor estiver denunciando qualquer guarda municipal, não vai falar, mas será que ele tem informação? Mas será que ele tinha que fazer isso? Ali não tem como. Os senhores estarão responsáveis pelos seus atos. Por isso que essa lei de regulamentação ela é interessante e nós estamos discutindo ela. Sobre os princípios, alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Pode passar. Aqui nós temos agora as competências. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações do município. Vocês lembram daquela definição de bens? Onde que está a definição de bens? Código Civil, artigo 99. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais ou dominiais, está lá. E antes da regulamentação, nós saíamos por essa. Falávamos, olha, mas nós não podemos cuidar da ambulância sem cuidar do motorista da ambulância, porque o bem maior é a vida, temos que cuidar também da vida. Então vai além do que só essas atribuições. Então, quando nós estivemos lá em Santa Bárbara do Oeste como secretário, o que a gente fez? Eu sempre imaginei que dava para inverter o jogo. Em vez de esperar uma regulamentação de cima para baixo, falei, vamos fazer uma regulamentação de baixo para cima. Então eu fiz uma tese, escrevi alguns artigos e aprovamos a lei lá, que também foi aprovada aqui. O mesmo projeto que foi aprovado aqui foi feito por nós lá em Santa Bárbara do Oeste. E qual era o meu grande medo? Porque eu visei a Polícia Militar e o Ministério Público. E eles ingressariam contra a lei. A minha preocupação era que, liminarmente, o desembargador concedesse. Tipo, falasse, olha, essa lei não tem fundamento nenhum, está cassado, né? Mas o desembargador não disse isso. Quando entraram, o desembargador deixou trabalhando. Não vai conceder a liminar, não. Por isso que a gente disseminou e muitas outras guardas ingressaram. Para colocar que nós também protegíamos as pessoas, a população. Pois, a hora que você vê este artigo, a guarda na rua, uniformizada, pelas ruas, não vai proteger as pessoas?
Claro que vai. E em Santa Bárbara do Oeste, se a lei teve uma finalidade, ela cumpriu ao tirar o guarda da prisão, esse guarda estava sendo acusado de ter executado uma pessoa, e os jurados, eles acataram a tese de defesa como estrito cumprimento do dever legal. Mais do que a legítima defesa, disse que o guarda estava na função dele. Então, em Santa Bárbara do Oeste, teve uma finalidade essa regulamentação, esta mudança, melhor dizendo, a alteração da lei orgânica que vocês também fizeram aqui. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput, na cabeça do artigo, abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. A lei andou mal. Por quê? Ao falar em bens, já disse sobre a classificação. Então, nem precisaria ter o parágrafo único. Alguma dúvida? Pode passar por gentileza, não, Reginaldo? 5. Chegamos agora nas competências específicas. E eu vou passar por elas, parando um pouco mais naquelas que eu achar que é de interesse. Se vocês quiserem, pode levantar o braço. Estamos aqui para tirar dúvidas, para falar sobre o estatuto, e aí nós vamos conversando. Não se acanhe, não tem pergunta ridícula. O que nós temos que pensar, quem não tem dúvida, tem dívida. Então, se você não tem dúvida, você passa a ter uma dívida de cumprir com o correto, com o certo, e fazer de forma legal. Inciso 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Tranquilo. 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais, que atentem contra os bens, serviços e instalações. Tranquilo, só distinguir. Crime de ato infracional. Todos sabem aqui qual a diferença de crime e de ato infracional? O ato infracional é aquele ato previsto como crime cometido por um menor de idade. Bem tranquilo. ECA, se os senhores não deram uma lida ainda, leiam o ECA, porque é muito interessante. É a Lei 8.069. Prosseguindo. Atuar preventiva e permanentemente no território do município. É claro, porque nós somos municipais, então o nosso limite de ação é o município. Para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. A ação direta de inconstitucionalidade que ingressaram contra o Estatuto não pega a lei inteira, pega alguns dispositivos e pega justamente também este por dizer que a Constituição Federal não falou que nós poderíamos proteger a população. Se a Constituição não falou, como que a lei que regulamenta vem dizer? Mas, pelo que já expliquei, é muito tranquilo em razão até da exclusividade. 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Por quê? Muitas vezes, quando a Guarda Municipal ia trabalhar com a Polícia Militar e a Polícia Civil, diziam que não podia. Agora a lei vem dizer, olha, pode trabalhar em conjunto. Pode passar? Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Tranquilo. 6. Exercer as competências de trânsito. Aqui eu acho que é interessante para vocês, porque tem uma discussão. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais. Entenda-se, ruas. Nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Olha só, como faremos nas cidades que já existirem órgãos municipais de trânsito? O trânsito, ele foi municipalizado em 97, certo? Desde 97 tem uma parte que cabe ao município. O município pode fazer ou pode delegar, fazer os convênios. Hoje vem dizendo que é atribuição da Guarda também exercer o que está no Código de Trânsito, nos termos do Código, ou de forma concorrente. Ou seja, nós vamos fazer a concorrência só em relação ao Estado e à União, ou também em relação aos próprios órgãos do município.
Eu entendo, como o professor disse pela manhã, que é uma atribuição do guarda. Por motivo simples. O guarda está 24 horas trabalhando. O guarda é agente da autoridade. E o guarda, logo, se Deus quiser, todas as guardas estarão armadas. O guarda tem até como se proteger de forma melhor. Não são todas as cidades que os agentes de trânsito são armados. Aqui são armados? Não. Então nós temos muitas situações que o agente de trânsito fica fragilizado para cumprir a sua obrigação. E não é uma crítica nenhuma às cidades que permanecerem com os agentes de trânsito. Só estou dizendo que eu coaduno com a opinião do professor pela manhã, que disse que é atribuição da guarda e, pelo que está dizendo, está dentro das competências, não tem nem como eu dizer o contrário a isso. Em relação a esse assunto, alguma pergunta? 6. Falamos. 7. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental do município. Parte do meio ambiente. 7. Aí só anotando as medidas educativas, né? Realmente entrar nas escolas e tal. 8. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Eu não sei como é aqui, mas a maioria das cidades, a Guarda Civil Municipal ajuda a defesa civil. Nós não vamos ver a cidade de repente com vendaval caindo das árvores e a gente não pegar as motosserras lá. Acaba realmente já colaborando. Hoje colocado na lei para acabar com qualquer tipo de discussão. 9. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais, voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Por quê? Existem alguns projetos que são feitos, de repente, até em relação a um grande shopping, a uma universidade que venha, e nós temos problemas depois de segurança pública que vai ter que ser repartido com todos. Então a lei veio dizendo, olha, a Guarda Municipal também será convidada a discutir sobre o assunto. Pode passar? Sim. Uma outra questão do trânsito ali. Já existe, por exemplo, o órgão de trânsito dentro do município. A Guarda Municipal pode fazer concorrentemente ou não? Ou tem que ser... A pergunta do colega. Isso não estou dizendo por achismo. Está na lei, a parte do trânsito. Quando já existe, como faremos? De forma concorrente? Ou terá que se ficar só a guarda? Essa é a pergunta do colega. O prefeito vai decidir, porque possibilita, volta um pouquinho, anda aqui. Olha lá, exercer as competências de trânsito ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Porque nós estamos aqui lidando com uma situação que a lei veio depois das organizações existentes. Então a própria lei disse, olha, a guarda vai ter que fazer. Se você não quiser acabar com a estrutura que você tem, agregar, então você faz de forma concorrente. Ah não, quero fazer só com guarda. A pessoa com guarda. Mas a guarda não pode permanecer fora. Uma pergunta. E se a guarda já atua no trânsito, o prefeito quer montar um agente de trânsito? Aí é uma questão interessante. Olha a pergunta do colega. A guarda já atua e aí o prefeito quer tirar o trânsito. Primeiro, o prefeito tinha razão em fazer isso antes dessa lei por uma questão simples. Muitos estados, os CETRANS, que são os órgãos de trânsito em âmbito estadual, diziam que a guarda não podia. E ao dizer que a guarda não podia, existem as seguintes fases de um recurso. Você recebeu uma notificação da multa, vem sem valor. É só a notificação que você foi autuado. No segundo momento, vem a imposição da multa, que são os valores. Aí você ingressa com o recurso. Quem vai julgar esse recurso? A JAI. Caso queira insistir nessa questão, você sobe para o CETRAN, que é o órgão estadual de trânsito. E lá, geralmente, você perdia, e a multa era cancelada, porque a maioria dos CETRANs entendiam que as guardas não podiam ser agente de trânsito. Então, os prefeitos que iriam tirar era para, de repente, atender a uma questão fática, real, que acontecia. Aí os interesses são os mais diversos porque acontecia. Mas se vocês pesquisarem, era isso que ocorria. Agora, diante da lei, deu como competência. Como que você vai dizer agora que não é? Ainda disse, de forma muito clara, olha, é competência das guardas. Mas eu sei, seu prefeito, que o senhor já tem pessoal de trânsito. Então, faz de forma concorrente. A lei quer dizer isso. Que também está sendo atacado.
Se vai sobreviver, dias melhores virão e saberemos. Mas o importante nem é tanto a manutenção, até agora, do que já teve. Do estatuto, claro que é bom que permaneça e tal, que se faça uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, seja aprovada 534, mas o importante é nós trabalharmos. O guarda municipal nunca pode esquecer que quem não é visto não é lembrado. Se o guarda municipal estiver à disposição, trabalhando, capacitado, ele pode ajudar o prefeito. O prefeito vai querer a presença dele. Não dá para a gente fazer o seguinte: ah, não, eu quero ficar aqui no meu posto mesmo, ó, não quero saber disso aí não quero saber de rua, não quero saber de trabalhar, ó, estamos na rua, não quero saber de trânsito não quero saber de fazer isso. A partir do momento que você vai se livrando de atribuições, você se enfraquece. Enfraquecendo a corporação, por que eu vou melhorar o seu salário? Beleza? Aproveitando, né, Léo, você ocorreu lá na Guarda Municipal de Irati, eu queria que você explicasse também essa questão do Guarda Municipal estar vendendo, no caso do estalão, do estádio e tudo mais, que está gerando lá uma certa confusão lá também, né? Está doando com dinheiro e tudo mais. Então, essa questão deve ser do estacionamento rotativo. Também. De Zona Azul, ou aqui chama como? Star. Se foi feita uma licitação, a licitação previu como seria a execução do contrato. Se previu que o guarda municipal faria isso, e não é proibido usar o guarda municipal nisso, porque onde está a proibição? Se a gente parar para pensar, é um desvio de finalidade porque é uma empresa particular, vamos supor. Mas o prefeito vai justificar que ele conseguiu, aos guardas atuarem nesse setor, que diminuísse o valor do contrato. Então, o maior problema aí, talvez não seja de ilegalidade. Talvez seja realmente de uma conversa para prestigiar o guarda em outro trabalho. Para dizer para o prefeito, olha, quando o senhor fica usando o guarda para vender talão, não tem como patrulhar a rua. Por quê? Entenda, se for formalmente em ordem, se estava na licitação que os guardas fariam esse serviço, se justificou que o contrato caiu o preço por conta disso, é uma questão de administração do recurso humano. O prefeito tem. Nós não teríamos, assim, uma dificuldade. Por quê? O prefeito poderia sair da seguinte situação: o guarda não é para cuidar de bens? Os bens de uso comum do povo não são as ruas? Ao fazer um estacionamento rotativo, eu não estou democratizando o estacionamento nas ruas? E o guarda não cuida disso, por que eu não posso usar guarda? Ao mesmo tempo que vende e protege. Poderia ser por essa. E aí eles teriam argumentos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que teria argumento. Eu sou totalmente contra isso. Aí nós temos que usar o argumento contrário a esse. E o primeiro argumento, eu sempre digo, é para o lado da paz. Achar que nós vamos brigar com alguém, vamos conseguir algo pior. Quando nós ficamos emocionados, e a emoção é uma perturbação momentânea do sentimento, né? A paixão já é um pouco mais duradoura, né? Paixão não é só amor, né? Porque a paixão é a manifestação intensa do sentimento, podendo ser amor ou ódio. Tanto que a paixão de Cristo, ninguém estava apaixonado por ele, né? Senão teria feito o que fizeram com ele. Então, assim, o que nós, no diálogo, poderíamos demonstrar seria a utilização melhor de outra maneira. Até usando esses argumentos, então, no caso, se isso foi feito só via decreto do prefeito, daria para contestar de uma forma bem... Primeiro passo, pegar a licitação. Pegou a licitação, olhou item por item, viu a utilização do guarda ali, perfeito. Não viu a utilização do guarda na licitação, já é questionável. Até onde eu saiba lá, que o pessoal tem comentado, mas não teve nenhuma licitação assim, né? Então, por quê? Aí se não é uma empresa terceirizada, eu estava imaginando aqui que era uma empresa terceirizada que ia administrar. Se é a própria prefeitura, aí o decreto basta. O decreto basta. Tá bom? Mais uma pergunta? A respeito da emenda teve a Constituição quanto à carreira de trânsito no Estado, Federação e municípios também. Do parágrafo 9. É nesse contexto. Porque aí subsídios e salários têm uma discussão sobre um ser o pagamento pelo aquilo que você fez e outro ser para a manutenção. Mas vem ao encontro disso. E o guarda municipal está dentro desse contexto até por conta das competências estarem definidas. Ok? Vamos lá, continuando. Estabelecer parcerias, aí é tranquilo, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, né, com os órgãos estaduais e da União, ou de municípios vizinhos
Ou seja, até um pouco mais para baixo nós vamos ver. Utilizar guarda municipal em municípios vizinhos. Olha, nós temos a guarda, fale o município próximo aqui, Sarandi. É conurbado aqui, tudo junto, misturado? Então, de repente, usar a guarda de Sarandi aqui e usar a guarda de Maringá também dentro da cidade de Sarandi. É possível? É possível. Só fazer um consórcio, aí, um convênio nas câmaras municipais e utilizar. E até mesmo para ações preventivas nas divisas e tal. 11. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais. Aí, na verdade, é fundo social. Sabe aqueles problemas dos pingões que ficam na praça? Os mendigos, de repente? Não sei se aqui tem. Mas, às vezes o pessoal que fica sem uma assistência social quer que o guarda resolva um problema que ele não tem atribuição, porque é uma questão de fundo social, de política social do município. Então, esse inciso vem dizer, olha, integrem-se, fiquem juntos para conseguir um resultado melhor, porque é interdisciplinar. 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia é a questão da fiscalização. Aqui deve ter um código de obras e posturas. Ou seja, pode colocar um camelô na praça? Pode colocar um vendedor ambulante de qualquer coisa em qualquer lugar? Não é assim. Tem um código de postura e tem uma fiscalização disso. Este inciso veio dizer, guarda, trabalhe junto nessas questões. 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, bem tranquilo, ou prestá-lo diretamente e imediatamente quando deparar-se com elas. 14. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito. Flagrante, artigo 302, as hipóteses lá. O autor da infração preservando o local do crime. Preservar o local do crime, melhor seria se tivéssemos em todas as viaturas uma fita zebrada. Já coloca qualquer situação e deixa à disposição da autoridade policial. E 15, contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano do diretor municipal ou por ocasião da construção de empreendimento de grande porte. Uma questão também que vai ser um problema para a segurança pública, se ajudar. Pode passar. Estamos acabando. E aí o parágrafo único, que é a grande questão desse artigo, e a lei toda, a maior parte é essa que a gente acabou de ler. Depois só fica mais interessante e a grande parte nós passamos. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, para evitar que o crime aconteça novamente, e fazer isso em conjunto com os órgãos da própria municipalidade, né? Ou de outros municípios, ou das esferas estadual e federal. O 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Por exemplo, a Guarda Municipal de Recife faz a questão até de acompanhar as autoridades. Os senhores já viram vídeos de batedores da Guarda Municipal de Recife, muito interessante. Por quê? Nós podemos auxiliar a Polícia Militar na feitura desses trabalhos, inclusive em Recife, por conta agora da morte do Eduardo Campos e de Sessões, um dos corpos foi levado pela Guarda Municipal. A Copa do Mundo, na cidade sede, as guardas municipais também trabalharam. O Estatuto vem dizendo para evitar qualquer tipo de problema em relação à atribuição. Aí, continuando, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas. Aí, dentro da escola, com o aluno, com o professor, trabalhar com palestras, a questão do tráfico, às vezes, no entorno de escolas, como podemos fazer, porque nós ganhamos muito dentro dos projetos sociais. E o parágrafo único, que aí teve uma pequena discussão. Por quê? O projeto de lei 1332, quando aprovado na Câmara, não tinha a parte final do parágrafo único, que ganhou no Senado, quando já era o PL 39. Fala assim: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou congêneres, ou seja, do mesmo gênero, né, de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo. Parava aí. Dizia o que podia fazer, como trabalhar, e parava dessa maneira. E aí, as 3 últimas linhas foram acrescidas. Diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput 144, aquelas hipóteses que traz todos os órgãos de
segurança, e não caso guarda, por guarda ser de criação facultativa, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Ou seja, a Polícia Militar chegou, a Polícia Federal chegou, a Guarda Municipal deverá passar a ocorrência? O entendimento era este. Primeiro, a vaidade faz só com que tenhamos dificuldades. Você está em uma ocorrência com sequestro, não tem curso de negociação. Chegou a polícia militar, uma polícia civil que tem um curso específico. Você vai insistir em ser o condutor da ocorrência ainda? Claro que não. Por gentileza, vamos colaborar. Agora, é uma situação de tráfico de drogas presenciado. Você viu aquele vendendo para aquele. Nem a polícia militar vai querer ter uma ocorrência, porque a hora que chegar para o delegado vai querer saber quem encontrou, em que circunstâncias encontrou. Então não tem a dificuldade aqui dessas últimas linhas, justamente naquelas situações que a Guarda Municipal não estiver preparada para fazer. Que a lei não veio para trazer discórdia entre os entes. A lei veio para harmonizar. Então essas últimas 3 linhas devem ser entendidas. Quando não tiver prejuízo para atendimento da ocorrência, aí é uma outra situação. Mas se tiver prejuízo para o atendimento da ocorrência e for por mera vaidade, aí não. E é claro, sempre tomando por base a capacidade de atuação da guarda e o contexto em que ela está inserida. Porque mais para frente nós vamos perceber o prazo de 2 anos para adequação. E com isso nós terminamos a parte de princípios, as disposições preliminares primeiro, princípios e terminamos as competências. Chegamos agora no artigo 6º. A hora que nós vamos falar agora de criação, eu acho que é interessante mencionar uma coisa para os senhores. Primeiro, tem alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Nós temos uma grande dificuldade com estereótipos. Alguém pode me dizer o que são estereótipos? As pessoas para ver. Legal, gostei da sua espontaneidade e do exemplo. As ideias preconcebidas. Aquelas ideias que nós temos na mente sobre pai, sobre mãe, avô, família, normalidade. Não é? Essas ideias que nós temos, carregamos desde a nossa infância, é que vai fazer com que nós vamos agir de forma assim ou assada. Por exemplo, tem gente que a gente não gosta só de olhar. Não gostei dessa pessoa. Mas não deu uma oportunidade nem para conversar com ela. Por quê? Nós agimos muito com o subconsciente. Às vezes vocês sonham com pessoas que vocês falam, nossa, nunca vi uma pessoa assim assada e eu sonhei. Não conheço, sonhei. Por quê? O teu cérebro guarda até aquelas pessoas que abasteceram o teu carro. Até a pessoa de uma repartição pública que te atendeu, de uma vítima ou de qualquer pessoa que você conheceu, e não se recorda mais no teu consciente, no teu subconsciente está. E a questão do estereótipo é a maior causa de violência. Por quê? A hora que o que eu vejo bate com o que eu penso, complica. Então vou passar para vocês rapidinho um vídeo, só para vocês perceberem a questão do estereótipo. E aí vocês vão perceber que não é assim mesmo que pensamos nessa hipótese que eu vou mostrar. Olha só, pessoal. Não está rodando. Olha só, o Flash Player aí acho que não vai rodar. Pode colocar esse computador depois e a gente dá uma olhada. Mas eu só queria demonstrar e ilustrar para vocês o que nós temos de ideia pré-concebida. Por quê? Às vezes, nós não percebemos o como agimos. A questão não é só preconceito racial, não. A questão é muito mais ampla de preconceito que nós temos do que podemos imaginar. E nós somos reféns disso na nossa atuação e nem imaginamos. Algumas coisas que nos estranham. Então, quando veio dizendo da criação, quiser voltar lá no estatuto? Achou?
Então, beleza. Então, olha só, volta o vídeo novamente, né? Fecha ele. E aí volta novamente. E aí acho que só o som, né? Que estava sem som. E aí, nesse vídeo, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte: as situações que nós vamos ver nesse vídeo é aquilo que imaginamos? Beleza? Olha só, é um filme sobre estereótipo, sobre homem e mulher. Então nós temos mulher na bolinha, o homem no quadrado. Uma situação, uma mulher chegando em casa depois de um dia de trabalho. Olha um homem chegando em casa depois do dia de trabalho. Olha só um homem conversando. Uma mulher conversando. Mulher. Olha uma mulher assistindo um filme romântico. Agora olha um homem assistindo um filme romântico. Olha só um homem indo viajar a negócios. Olha uma mulher indo viajar a negócios. Olha um homem fazendo dieta. Agora olhem uma mulher fazendo dieta. Olha um encontro agora às 8 horas, o homem se aprontando. Agora a mulher se aprontando para o encontro às 8. Agora sim, um homem indo viajar, né? Era a mulher indo viajar. Agora uma discussão sobre mulher. Uma discussão entre homens. Olha uma mulher seguindo o homem. Agora olha o contrário. Olha agora assim, em um jantar, o homem no banheiro. Agora olha a mulher indo ao banheiro. Olha uma bolsa de homem que tem. Olha uma bolsa de mulher que tem. Agora olha o homem indo no shopping, vai comprar aquele objeto vermelho. Olha o que o homem faz. Agora olhem o contrário, a mulher indo comprar numa loja, no shopping ali, objeto vermelho.
E olha só, o que na verdade, o que o homem quer, né? Uma mulher que tenha todas essas coisas. E o parceiro ideal? Uma mulher. É a mesma coisa. Eu postei para vocês várias situações que vocês reconheceram que a gente tem como verdade, não é? Quando a mulher vai no banheiro, vai tudo junto. Se vai no shopping e realmente quer ver tudo, não é aquilo que vai comprar, vê um monte de coisa. E na segurança pública acontece a mesmíssima coisa. Nós temos ideias preconcebidas na nossa cabeça que se choca contra aquilo que realmente acontece. E aí é que surge o preconceito, a violência. Ao emitir o juízo de valor em uma ocorrência, quem está certo, quem está errado, se é bom, se é ruim, você não está mais acima da ocorrência, você já se envolveu. E aí no artigo 6º vem tratar da criação, dentro desse contexto. O município pode criar por lei sua guarda municipal. E, naturalmente, o prefeito é o chefe. Pode passar. No artigo 7º, nós temos no artigo 7º, pode voltar mais um. No artigo 7º, nós temos a quantidade, pode passar mais um. Isso, a quantidade de guardas que vai ter em cada cidade. Então tem alguns incisos aqui, não vou ler, só vou explicar. O que diz cada um dos incisos aí? Se tiver até 50 mil habitantes, a guarda pode ter no máximo 200 guardas. No inciso 2º, começa em 200 e pode chegar até 1.500. No inciso 3º, começa em 1.500 e pode chegar até a quantidade que der 2/10 vezes o número da população. E no parágrafo único disse, se você reduzir o número de habitantes, você não precisa reduzir o número de guardas. E aí vocês podem dizer, mas por que no segundo, por exemplo, começa em 200, sendo que 3/10 vezes 60 mil habitantes, né? Só para a gente fazer uma conta, daria 180 guardas. Por conta da parte final do artigo. Fala, olha, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto primeiro. Então, toda essa parte, no inciso 3º, a mesma coisa. Desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2º. E o parágrafo único fala disso que eu disse, sobre se diminuir o número de população, não precisa diminuir o número de guardas. Então, qual número de guardas vai ter o município? Depende do número de habitantes. Começa chegando até 200 guardas, depois começa em 200, vai até 1.500, e aí a partir de 1.500 até o número de habitantes na conta possível que for apresentada. Pode passar? A questão do artigo 8º, municípios limítrofes, conurbação mesmo, onde é bem próximo de outro, pode, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal, de maneira compartilhada, até porque alguns municípios têm dificuldades na divisa, e aí uma cidade abandona, a outra também abandona, e lá, problema dele, problema do outro município. Então a lei vem dizendo, olha, se quiser usar a guarda em conjunto, faz aí uma lei nas suas câmaras, faz um convênio, um consórcio, e trabalhe em conjunto. Aí no artigo 9º, a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e planos, encargos e salário, conforme disposto em lei municipal. Muitas guardas são sanitistas, algumas são estatutárias. Vai ter que existir um plano de carreira, para que o guarda saiba para onde ele pode galgar, ir em degraus maiores dentro da corporação. Tanto horizontalmente, letras A, B, C, D, E, de repente, e até em níveis. Primeiro, segundo, terceiro. Pode passar? O 10º trouxe para entrar na guarda que precisa, a maioria das corporações pede isso mesmo, né? Nacionalidade brasileira, ou nato ou naturalizado, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral, comprovada através desses servidores. A guarda daqui exige algo diferente disso? Pode ir algumas guardas depois colocar em máximo de 35, inicialmente de 21, porque o parágrafo único diz, outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Pode passar?
11 fala da capacitação. Por quê? Não adianta querermos atuar na segurança pública sem a capacitação. Foi o que eu comecei dizendo sobre as leis. Aqui está dizendo, olha, ou segue a matriz curricular, que já existe, ou faz uma nova matriz curricular e segue para dar instrução para os guardas. Pode passar? 12. Aqui, a questão de criar, de repente, uma academia nos municípios para formar guarda municipal. E aí só diz que não poderá ser. Olha só, os municípios poderão firmar esse convênio, né, entre si para trabalhar, no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, diz que o Estado poderá, de repente, fazer essa academia, manter esse órgão de formação e aperfeiçoamento, mas diz no parágrafo 3º que não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Aí as pessoas perguntam, mas eu não vou mais poder treinar junto da Polícia Militar? Mas eu não vou mais poder treinar na Polícia Federal? A princípio, diante da lei que diz destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento. A princípio, não. Passados 2 anos, não poderia mais treinar. E tem algo muito lógico nisso. Nós temos que usar a experiência dessas corporações? Temos, mas nós não podemos treinar dentro dessas corporações por um motivo muito simples. Porque os valores passados aí, de repente, não vão combinar com os das guardas. E os profissionais? Claro que podemos receber. O policial militar, que tem uma formação enorme, que vai ministrar curso, não de repente pela Polícia Militar, mas ele vai ensinar as técnicas e toda a matéria que ele for capacitado dentro das guardas municipais. Por quê? Não está proibindo aqui os integrantes daquelas corporações de nos ajudarem. Está dizendo que as instituições não devem se misturar na formação. E é algo muito tranquilo, até porque seria uma ignorância a gente não utilizar a experiência da Polícia Militar, que tem quase 200 anos, e da Polícia Federal e de outros órgãos. Né? Não é assim que se nasce e se fortalece. Mas a lei veio dizendo, olha, não pode ser dentro dessas corporações a princípio. Pode passar? O artigo 13 veio trazendo o controle interno e externo. Controle interno, corregedoria, ouvidoria. Controle externo, Ministério Público, que já é feito. Então aqui nós temos a obrigação de ter uma corregedoria quando for o efetivo superior a 50 servidores. Então, não usa arma, mas tem mais que 50 servidores, tem que ter corregedoria. Tem menos de 50 guardas, mas é armada, tem que ter corregedoria. Pode passar. E aí veio dizendo também, um pouco mais para frente, que é de fácil interpretação. Só não vou ficar lendo tudo para a gente não perder tempo, tá? Aí veio dizendo aqui sobre a questão do mandato, do tempo do corregedor e de que forma vai ser feita. Isso cada município terá que se adequar também. Pode passar? Falando sobre mandato, tal tempo que o ouvidor e o corregedor vai ter. O artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, do controle interno, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei. É um regulamento, mas não é um regulamento que vai ter que nascer de caráter civil e não de caráter militar, até porque o parágrafo único impede isso. Na vida nada se cria, tudo se copia. Geralmente os regulamentos são cópias de outros regulamentos. Por isso que veio proibindo dessa maneira. Pode passar? 15. Das prerrogativas, dos direitos. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providas por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, se tiver cargo em comissão dentro da guarda, deve ser provido por guarda. No parágrafo 1º, nos 4 primeiros anos, poderá ser comandada por um profissional estranho do seu quadro, né? Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Isso são artigos trazidos que visa entregar para a Guarda Municipal a direção, a participação nos cargos, no comando, mas é preciso muito cuidado, a fim de que nós não tenhamos o descontrole da corporação. Mesmo porque a questão de cargos, às vezes, nós temos muitos bons líderes e outros nem tanto.
A vaidade, às vezes, é muito grande dentro das corporações, apenas pelo fato de poder destinar uma ocorrência aqui e acolá, uma escala aqui, diferente, mandar realmente. E isso não é produtivo, né? A primeira coisa para a gente abrir o espírito de uma pessoa é dar razão a ela. Veja duas pessoas brigando, ninguém se entende, porque a hora que fica naquele estado emocional alterado, ninguém vai entender ninguém. A hora que a gente dá razão e pede desculpas, volta a conversar. Não adianta dentro das corporações a pessoa querer ser um líder. É muito melhor que seus pares queiram que ela seja. Uma vez o netinho de Paulo, sabe, quem fez o pagode da Claro lá, perguntou para o Lula, ele falou para o Lula que queria ser presidente da República. Ele falou assim, quero ser presidente da República, o que eu faço? Ele falou assim, primeiro você tem que querer que as pessoas queiram que você seja. E dentro das corporações nós estamos vendo muito isso. As pessoas querem, de repente, algum cargo, mas elas não trabalham para que as pessoas reconheçam nela um líder. E a primeira característica de um líder é servir. Então é trabalhar quando de repente a bola não está no pé. Como a guarda municipal está muito próxima da política, existem mandatos que o guarda está bem com a política. Aí no outro, nem tanto. O que é interessante? Lembrar que a hora que você está bem, você tem que fazer cama para o dia que de repente não estiver tão interessante. Isso é respeitar as pessoas, conseguir ser liderado, porque é muito gostoso quando você está por cima da carne seca. E quando você volta a ser liderado? Aí não serve mais, aí todo mundo é ruim, aí essa corporação já não é boa. É importante isso para que as pessoas reconheçam. O maior cúmplice do opressor é o oprimido. Nós não nos damos conta disso, mas toda situação que acontece, a gente acaba colaborando para que ela continue acontecendo. Então é importante que os guardas também se conscientizem disso e não vivam de passado. O presente é hoje. Deixar dinheiro para os filhos, eles gastam. Deixar casa, eles vendem. Deixar uma história, eles não apagam. A guarda é a mesma coisa. Pode passar? Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino. Que nós já vemos GCFs, né, guardas municipais femininas, e a lei deve dizer isso. O parágrafo 3º fala sobre a progressão funcional das carreiras, né, na carreira, em todos os níveis. Pode passar? O artigo 16 vem fazer um link com o artigo 2º. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Qual lei? 10.826, regulamentada pelo decreto 5.123, do artigo 40 ao 44. Autorizado. É obrigado? Prefeito armar? Gostaria de dizer que era obrigado, mas nós sabemos que não é obrigado, e é uma questão que nós temos que entender. Às vezes nós forçamos algumas situações por vias não normais. A via melhor para a gente fazer as coisas é a do convencimento. Quando você consegue persuadir o outro, e sabe o que significa persuadir o outro? É fazer com que o outro queira fazer o que você quer. Que ele também queira. Não adianta ir só pela obrigação. Guarda municipal, você não consegue dobrá-lo. O guarda mais bobinho conserta relógio embaixo d'água. Não tem como. Ou você vai ter a colaboração dele, ou ele não vai colaborar. E para persuadir, a pessoa tem que pensar o seguinte: o que eu ganho em fazer isso? A primeira coisa que se ganha em trabalhar bem é melhorar a corporação. Melhorando a corporação, tem dividendos políticos, é algo bom para quem está à frente. Quem está à frente continua colaborando, melhora o salário, porque passamos a ser mais úteis. Parágrafo único. Suspende-se, volta um pouquinho, que é interessante ali. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica. O psiquiatra diz, pelo amor de Deus, não dá para usar. Então é uma proteção do guarda até aquela restrição. Decisão judicial, o juiz determina. Desarme-se o guarda municipal. Ou justificativa da adoção da medida do respectivo dirigente. Comandante, o diretor, comandante, o secretário desarmou o guarda e explicou. Toda situação, nós não deveríamos ficar bravos, porque a vida nunca dá errado. Nunca dá errado. Se vocês pararem para pensar na história de vida de vocês vão chegar a essa conclusão. Quem de repente não teve um pai e uma mãe, tem que agradecer por não ter sido abortado. Quem teve uma infância difícil, deve agradecer por ter passado a infância. Quem chegou à vida adulta, tem toda oportunidade. Porque é mentira que os outros não deixam você fazer as coisas.
Não existem pessoas que são gênios agraciados com tudo. Todo mundo corre atrás. Nós somos os autores do que fazemos. É uma covardia falar, eu estudei porque meu pai e minha mãe não me orientou. Eu estudei porque não tinha dinheiro. As pessoas criam maneiras. Só tem uma forma da gente trabalhar os sonhos nossos. Plantando. Porque os sonhos podem ser plantados ou enterrados. Enterrados ficam esquecidos. Plantados, lá na frente, vão frutificar. Ainda que a terra diga que ali tem tantos sonhos sepultados, tantas carcaças de esperanças, mas nós podemos evoluir se acreditarmos nisso. Não importa o tempo que você vai ficar na corporação, faça o teu melhor. Porque quando você passar e encontrar um guarda civil municipal fardado, a maioria que já passou por aqui fala isso. Viu, já fui guarda. A pessoa tem saudades, fala isso. Viu, já fui guarda. Eu já fui policial militar. Elas têm saudades, porque é normal. É um trabalho muito gostoso e ímpar, diferente. Porque nós somos pessoas de ajuda. Ninguém vai chamar o guarda para festa, mas para problema vai. Por quê? Você é uma pessoa que vai mediar o conflito, que vai resolver. Vocês são tidos como pessoas acima dos conflitos normais. E nós temos conflitos imensos também. Então, nesse contexto todo que é importante a gente imaginar, para nós melhorarmos onde estamos, precisamos melhorar primeiro a nossa capacidade mental até de trabalhar. Porque ainda vai chegar o dia que nós teremos psicólogos à disposição dos guardas, que é preciso. O psicólogo começa a fazer terapia no 3º ano de faculdade. E o guarda municipal? Quando que ele faz uma terapia? É caro o psicólogo às vezes? O psicólogo não é para louco. O psicólogo são para as pessoas normais que precisam de repente enxergar alguma coisa um pouco diferente. Então, por isso que se o dirigente tirar a sua arma, não tem problema, a vida vai dar certo logo ali na frente. Só manter a calma, um sorriso no rosto, fazer igual os pinguins de Madagascar faziam. Quem tem filho pequeno assistiu o filme. 3 pinguinzinhos tentando fugir do zoológico. Na hora que pegaram eles, o comandante, que era o chefe, falou: sorri a cena. Não vai ser muito fácil. Porque o sorriso da gente, ele pode ser por 2 motivos. Ou porque a vida está muito boa, ou para que o outro que torce para tua derrota, falar, pô, esse cara nunca, para ele nunca está ruim, pô. Né? Temos que manter sempre o bom humor. Nunca vi alguém elogiar uma pessoa que é mal-humorada ou fazer bustos de quem critica tudo e a todos. É impossível, gente, criticar tudo e a todos em todo momento. É impossível que as pessoas tenham algo de bom. Uma vez morreu um homem que era muito ruim. Aí eles se reuniram no cemitério e tentaram, o que a gente vai falar, né? Dele aí, olha, porque enterrar tem que falar uma palavra boa, né? E agora? Aí chegou o barbeiro e falou, viu, a barba dele era fácil de fazer. Alguma coisa dele. Vamos lá? Pode passar? 17. Sobre o 153, que a Anatel precisa disponibilizar, o 153, e a faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Também vai estar disponível. Uma pergunta. Sim? Aqui em Maringá acontece o seguinte, tem um sarandi aqui, que você passou num determinado local, pega o sarandi. Aí você não pega isso na região. Na parte de Maringá, só pega o sarandi. Como é que a Anatel pode fazer para poder regulamentar isso aí? Para não cair, só cair exatamente na cidade que a gente quer. Então, a questão desses telefones de emergência, antigamente a Anatel entendia que nós não éramos de emergência, que nós éramos de utilidade pública. Por isso que não eram gratuitos os telefones 153. Agora, que passou a ser uma obrigação, a Anatel vai ter que trabalhar essa questão logística, porque isso não acontece só aqui. Todo o Brasil tem esse problema. Então é uma questão técnica. Vai ter que se trabalhar para cair a hora que ligar no 153 na circunscrição que você está ligando. 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Que a gente nunca precise disso, mas nós sobrevivíamos da bondade alheia. Se tivesse um seccional, gente boa lá, um delegado que quisesse segurar a nossa, a gente ficava mais isolado. Tinha algumas orientações nesse sentido, né? Mas agora está na lei. É isolado. Isso não quer dizer que você vai ficar sozinho, né? Uma televisão de LCD. Pelo contrário, vai ficar lá junto com pensão alimentícia, vai ficar com outras trancas lá. Chegamos, estamos terminando, no capítulo 9, das vedações. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares,
quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes e distintivos e condecorações. Não adianta admirarmos essas instituições e termos um saudosismo por não fazer, de repente, parte delas em outrora e querer agora copiar fardamento e condecorações. Né? Mesmo porque, se você for um guarda municipal preparado para atuar, você pode estar de shorts e chinelo. A sua atitude vai indicar que você é um agente de segurança pública. Não é o fardamento. Não é? Então aqui já a lei vem dizendo, não pode utilizar algo que possa ser confundido com essas corporações. Identidade própria. 20, aqui veio da representatividade no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas, no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores. Algo que nós já tínhamos assentos nesses conselhos, mas veio dizendo, olha, as guardas participarão também. Chegamos agora no 21 e no último capítulo. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Preferencialmente, não pode obrigar o Estado, a União não pode obrigar o município a usar o azul marinho. Por quê? Os entes federados, eles são independentes, têm uma liberdade de atuação. Então, preferencialmente é na cor azul marinho, mas se quiser usar caqui, se quiser usar vermelho, não é proibido, mas preferencialmente na cor azul marinho. Pode passar? 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Não é pode ser 2 anos. Devem, em 2 anos, se adaptarem. Se não se adaptar, improbidade administrativa do prefeito. Falar isso 2 anos antes não é ameaça nenhuma. É simplesmente dar um toque. Claro que quem está à frente das pastas vão dizer isso. Olha, nós temos essa lei para cumprir e vamos deixar encaminhada. Por quê? O interessante é que a lei, ela tem um prazo para se adequar. Se nós quisermos sair à frente, vamos cumprir a lei e ainda virar modelo em muitos lugares. Compete realmente no esforço conjunto da política para resolver essa questão. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso. Por quê? Gente, se orgulhem de chamar a Guarda Municipal. Sabe por que você deve se orgulhar? Por uma questão simples. A Guarda Municipal está na Constituição Federal. O Estatuto é da Guarda Municipal. Daqui não disse o seguinte, pode chamar como vocês quiserem. Não, o nome é Guarda Municipal. E aí vem, pode usar consagrados pelo uso. Por quê? Muitas cidades já era Guarda Civil Municipal. Errado, hein? A tecnia deveria ser Guarda Municipal, porque a Constituição diz Guarda Municipal. E fala, é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso. E vem as hipóteses. Guarda Civil, porque tem alguns que chamam assim. Guarda Civil Municipal, porque tem alguns que chamam assim. E no mesmo caso, para a Guarda Metropolitana e a Guarda Civil Metropolitana. Mas, para quem já existe como Guarda Municipal, deve se orgulhar. Deve ficar Guarda Municipal. Nós queremos mudar. Aí, é tranquilo. Pode chamar a Polícia Municipal? Não. Temos que ter orgulho de ser guarda, gente. Polícia Municipal por quê? Para ser mais uma polícia? Por causa do termo? Porque historicamente pode. Esquece. Guarda Municipal, foi isso que nos criaram. Vamos se remeter a 1808. A Guarda Real, olha só que história bonita também. Guarda Permanente, quando os gajos portugueses chegaram por cá. Né? Então, este é o artigo 22, parágrafo único, e a orientação das nomenclaturas. E o 23, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi 11 de agosto de 2014, assinado pela Presidência, pelo Ministro da Justiça, pela Ministra do Planejamento, pelo Ministro das Cidades. Terminamos assim o Estatuto das Guardas Municipais. Agora que eu terminei a explanação, sintam-se à vontade para fazerem as perguntas, depois eu venho com a consideração final e com os agradecimentos que eu não fiz ainda ao diretor que está presente, ao pessoal da diretoria que fez esse convite e viabilizou a gente.
Então, depois que eu faço todos esses agradecimentos, que me senti muito honrado por estar aqui hoje, mas vamos primeiro às perguntas. Na questão ali de 2 anos, aí é 2 anos pronta ou pode iniciar daqui 2 anos? Não, 2 anos, adaptação finalizadas. Pronta já. Pronto, a partir de 11 de agosto. Isso dá 11 de agosto de 15, 16. Então, no caso aí, se ele falar, tem 2 anos, vai ser daqui 2 anos. Ele pode fazer tudo no último mês. Se ele não quiser. Se ele Vai fizer... dar tempo, vai dar tempo. Então, aí é improbidade administrativa. Só que é o seguinte, o prefeito, ele não quer problema. Às vezes a gente fala assim, o prefeito não gosta de guarda, isso não é verdade. O prefeito gosta de todos os servidores. Sabe o que acontece às vezes? Tem tantos problemas em algumas secretarias, por conta da incompreensão do servidor, que ele passa a ser visto como mais uma situação para resolver. E nós temos que pensar o seguinte, todo guarda, ele é forjado para ser líder. Por quê? Eu pego o guarda e falo assim, você vai chegar em uma ocorrência e vai se impor. Porque se o guarda chegar lá, o que está acontecendo aí? O cara vai dar um tapa no guarda e fala, some daqui. Então o guarda já tem que chegar com voz de comando, né? E já fala um pouco alto, primeiro ele, depois você. E querer saber o que está acontecendo. Então o guarda chega se impondo. Aí o guarda vai cada vez aprendendo a mais a ser um líder. Só que dentro das corporações ele tem que ser o quê? Liderado. O guarda, depois de 3 anos, até antes, ele já pode ser até o inspetor, o coordenador, porque ele já sabe como faz o trabalho. A única coisa que a humildade manda a gente servir, se amanhã depois quisermos chegar em cargos que vai possibilitar a gente colocar a nossa filosofia de trabalho. O importante é a gente sempre respeitar, porque nós hoje criticamos tudo e a todos. A hora que nós estivermos em um cargo de líder, aí você vai querer que as pessoas te respeitem. Aí eu não quero ser criticado. Né? Então, essa questão do prefeito, nunca, jamais eu acho que é salutar colocar ele na parede. Mas é bom orientar e mostrar o que se ganha com isso. Porque algo muito normal no município, os prefeitos, eles são cobrados pela segurança pública porque é mais próximo cobrar um prefeito do que um governador. Vai cobrar o governador lá? Difícil, né? Mas na Câmara, o pessoal ajuda a cobrar o prefeito, que é o papel. Então, quer dizer, tem ganho imenso em melhorar a guarda. Trabalhando bem, guarda melhora. Guarda melhorando, salário melhora. É natural. Porque a gente trabalha tanto tempo já e ninguém reconheceu. Fiquem tranquilos. Quando continuarem e persistirem nisso, trabalhando, com certeza, no dia de amanhã, quando for dado o benefício, não vai mais ser retirado. E quem trabalhou pelo bem da guarda, fica nessa história. O importante é não desistir, gente. Uma vez perguntaram para Thomas Edison, né, dentre tantos inventos que ele teve, sobre os 10 mil fracassos antes de criar a lâmpada elétrica, que ele disse, não foram 10 mil fracassos, foram 10 mil formas de não se criar a lâmpada elétrica. Por quê? O fracasso de hoje é a pavimentação do caminho do sucesso de amanhã. Só que nós precisamos acreditar nisso. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Aqui em Maringá a gente é guarda municipal. Se mudar para a guarda civil municipal, tem algum problema ou a gente pode mudar? Olha, volta um pouquinho ali, é interessante, no slide. Olha só, no primeiro momento, às vezes até essa vontade existe, pode ser a vontade da corporação de alterar o nome. O que diz o artigo sobre isso? Ele fala que vai ser guarda municipal. E aí você pode utilizar as outras denominações consagradas, que é a guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana, guarda civil metropolitana. Então ele traz 4 hipóteses e diz, em regra, é guarda municipal. Só que é o seguinte, ele não diz que é obrigatório utilizar a guarda municipal. Então, eu entendo que esse artigo não disse assim, olha, é obrigatório usar a guarda municipal, podendo usar as outras nomenclaturas. Ele disse assim, olha, o nome é este, você pode usar também aqueles outros. Se você quiser mudar, eu não vejo grandes problemas e ninguém vai entrar uma representação de inconstitucionalidade, que seria o nome correto, contra a nomenclatura. A única coisa que eu acho complicado mudar o nome, porque a cidade ela já vai assim, acostumando, né, com o guarda municipal. Agora, se for uma estratégia para se fortalecer, chamar guarda civil municipal, acho que é uma questão interna que pode ser discutida assim. E seja conhecido, porque se abre um concurso novo, há concurso para guarda municipal.
última turma, os quesitos são os mesmos. Mas é guarda municipal e guarda civil. Qual a transposição de cargos? Não. Porque a transposição de cargos, o que acontece? A transposição de cargos, ela é quando você tem um cargo novo criado. Você não vai criar um cargo novo, você vai mudar uma nomenclatura. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, agora o Honda Fit vai chamar Honda City. Vai ficar o mesmo produto. Diferentemente, quando você tem, por exemplo, um cargo de vigias e o cargo de guarda civil municipal. Aí é uma transposição, que muitas vezes pode ser glosada na justiça. Né? Até porque essa mudança tem que ser feita de lei também, né? Tem um nome antigo, da outra lei, acaba ficando lá e se vale para qualquer pessoa que não se adotar, guarda civil, guarda política, é nesse sentido. Tanto que a guarda em Recife, ela foi criada em fevereiro de 1893, como guarda de jardim. Em Santa Bárbara do Oeste, foi criada em maio de 1893, como guarda cívica. Nesses 100 e tantos anos, por vezes, desaparece a corporação, volta a corporação, né, por conta das leis existentes. De repente, aqui em Maringá, vocês também podem fazer uma pesquisa histórica para saber o que já existiu de vocês. Porque quem sabe de onde veio, sabe para onde está indo. Né? Mais alguma pergunta? Pedidos aqui de alguns. Você podia me informar qual que é a diferenciação entre guarda municipal e agente de vigilância? Olha, primeiro, a nomenclatura agente de vigilância e guarda civil municipal vai depender do que a lei de criação do cargo de agente de vigilância descreveu. Porque guarda civil municipal nós temos a descrição por esta lei. Sobre vigilância municipal, aí nós precisaríamos dar uma olhada em lei, porque tem os vigilantes, né, que nós sabemos que tem até periculosidade, porte de armas, uma regulamentação própria. Se você criou no município vigilante patrimonial, precisa saber o que descreveu a lei, porque o município pode criar o cargo com as nomenclaturas que quiser, até mesmo que não existam em âmbito nacional. E aí nós precisamos pegar o que a lei disse, porque toda lei de criação de um cargo tem dito ali o que vai fazer. Se vocês observarem, quando vocês prestaram concurso para a guarda civil municipal, tinha lá o que ia fazer, não tinha? E para vigilante patrimonial também. Então nós precisaríamos pegar essa lei e comparar. Já digo de antemão, é interessante sempre que nós consigamos equalizar, né, e igualar as capacidades de trabalho, para nós não termos até dificuldade no dia a dia. Questão, por exemplo, da agente de trânsito. Muitos lugares já tem agente de trânsito e agora a guarda municipal como fica. Então precisaria ver a lei. Eu sou o Ernesto Pulo, eu acho que o Pedro ali quis retratar aqui. Na verdade, aqui era a Guarda Municipal em 92. Inclusive, eu tenho a camisa lá. Eu sou o único, acho, aqui, dos antigos que está aqui, presente. Aqui, aí, a gente conseguiu votar a Guarda Municipal, no projeto, na Câmara, foi feito. Aí houve o plano de carreira, em 2007 a Prefeitura levou todos esses senhores que estão aqui, estão como Guarda Municipal. E nós retornamos como agente de vigilância, uma vez que o Renato, que está aí, o Reginaldo, denunciou no Ministério Público. E agora, me parece que eles também estão com um problema lá. Mas eu quero dizer aqui que o concurso público que eles fizeram é de guarda municipal, mas as atribuições deles, dos senhores, são todas as minhas atribuições. Aí a Câmara, o Renato Reginaldo foi na Câmara e aumentou as atribuições. Então, assim, até por exemplo, a Curitiba, o rapaz de Curitiba está aqui. Lá também era assim. E, no entanto, eles retornaram à Guarda Municipal. Isso. É isso que o Então, é o seguinte, sobre essa questão interna, gente, o que eu entendo é sempre que surge situação de denúncia em Ministério Público, dificuldades de transposição de cargos, cada pessoa ela é livre para fazer o que imaginar que deve ser feito. A única coisa que eu acho complicada é quando não é feito pelas costas. Mas essas coisas foram feitas, até o senhor sabe nomes, é interessante a gente posicionar da seguinte maneira. As pessoas não são inimigas. As pessoas, às vezes, elas querem trabalhar pelo bem comum. Então, de repente, se houve essa questão aqui, a dificuldade que existe hoje, precisa fazer o quê? Conversar, porque vocês já conhecem como funciona a questão, porque, por exemplo, o senhor e todos os que não são, de repente, da corporação, ou não sei qual é o problema que está aqui, mas nem me interessa mesmo, é assim, é só dizer o seguinte, o que precisa fazer é sair de casa, dobrar a farda, seja de vigilante patrimonial, seja de guarda, e vir aqui feliz. Porque a maior dificuldade que nós temos, gente, é gerar um local de trabalho mal, cara. Pô, tu tem que vir aqui trabalhar, pô, eu sou vigilante, eu sou guarda. Primeiro, todos nós temos famílias
e contas para pagar. Por isso que encerro dizendo o seguinte: eu agradeço o convite, agradeço ao Sargento Porto, que me recebeu muito bem lá na secretaria. O secretário também, ontem, mesmo com a agenda apertada, me recebeu e tratou super bem. E isso, independente de críticas que os senhores tenham, demonstra uma abertura de conversar, porque sabiam muito bem que nós viríamos aqui falar sobre o Estatuto, que às vezes até fomenta algumas reivindicações posteriores, e permitiram que viéssemos, que fosse feito esse fórum. A diretoria, né, com o Lucena, com o Reginaldo, com o Almeida, o pessoal todo aqui, que eu não vou nominar porque eu posso esquecer de alguém, mas eu cumprimento todos os guardas e todos que estiveram aqui, seja de vigilância patrimonial constituída, seja de guarda municipal, todos vocês vestem azul. E eu espero que vocês consigam achar uma forma de equalizar isso para que nós consigamos realmente ter o melhor. Para o pessoal que veio de fora, né? Apucarana e tal, eu agradeço a todos. Como eu estava fazendo encerramento, tem mais uma pergunta, deixa eu dar uma vírgula, porque eu vou encerrar com um vídeo, tá, gente? É só a questão lá do município, que são limites. Exatamente. Aí, no acordo ali entre câmaras, pode atuar tanto um quanto o outro. Mas aí na região metropolitana, é mais ou menos dessa forma também? Região metropolitana, idem. Um convênio, um consórcio, pode ser feito também. 2, 3, 4. Pode. O que acontece é que falou ali em limítrofes. Mas em artigos anteriores fala que pode trabalhar do mesmo gênero, no mesmo ambiente. Não dá, por exemplo, para trabalhar uma guarda de São Paulo com a guarda do Paraná, por conta de ser interestados. Mas aqui dentro de um convênio, consegue. Até mesmo que nós temos lá no consórcio intermunicipal ali, na nossa região de Londrina, que abrange 10 municípios. No caso, legal. Pode fazer e trabalhar muito melhor. Passados os 2 anos, nada aconteceu para regulamentar a nova lei. Qual será a perca para a instituição, para a Guarda Municipal de si? Então, não veio trazendo penalidade. Muita gente fala assim, mas não vai ser guarda. Agora vai poder se adequar. O guarda municipal, nessa lei, ele é apenas um agente passivo, e o ativo aí é a prefeitura, que tem que fazer o que é preciso. Hoje de manhã, até não ia comentar, mas o palestrante muito bem, né, falou uma larga experiência, disse sobre acabar com guardas. Né? Você não pode demitir funcionários públicos. Quando você acaba com o lugar, você tem que deixar eles em disponibilidade. E aí é uma questão muito complicada. Então, passaram 2 anos, não foi feita a adequação, caberá representações e responsabilizações. Para a instituição, não tem perdas. Ninguém vai dizer, olha, agora você não pode mais trabalhar, agora você não pode mais se adequar. É 2 anos para passar a responsabilizar o prefeito. Então não veio dizendo, e não tem lugar nenhum na lei que diz isso, porque as penalidades de maneiras têm que ser expressas. Dizendo, olha, se não se adequar em 10 anos, extingue-se a guarda. Porque senão, em vez de a gente regulamentar as guardas, aqueles prefeitos de repente uma visão diferente de segurança pública, ia deixar a guarda morrer as línguas. E aí quem sofreria a perda seria a instituição que justamente estão tentando fortalecer com a regulamentação. Por isso que para a corporação não há prejuízo. O que há justamente é um ganho com a regulamentação e uma responsabilização se ela não houver. Ok? Mais uma pergunta? Sargento, gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? O pessoal aqui da comissão gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? Então eu vou só passar um último vídeo e esse é o meu tchau, por isso eu peço uma salva de palmas agora para nós. Vou passar esse vídeo e depois eu fico aqui na frente à disposição, se alguém quiser vir aqui conversar ou qualquer trocar ideia, estou à disposição. Beleza, pessoal? Muito obrigado.
nosso vídeo é hoje. Vamos fazer o bem, as pessoas são tiradas muito rápido da gente, né? Vamos procurar ter amor ao próximo nessa profissão e assim seremos mais felizes. Já acender a luz agora. Estou aí à disposição. Beleza,